Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ou bem-vindas ao canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo como tricotar polainas de tricô sem costuras, polainas confortáveis e sem nenhuma costura, usando a técnica do tricô circular. Esse tutorial é perfeito para você que quer ou estar começando agora no tricô, ou quer se aventurar também pela primeira vez com as agulhas circulares. Vamos falar de uma forma bem clara e tranquila, desde a escolha do fio e da agulha, e até como colocar os pontos nas agulhas e tricotar em círculo, e fazer os acabamentos com perfeição, tudo bem explicadinho, detalhados, para você que consiga acompanhar essa dificuldade. Então pega seu material, se acomoda bem e vem tricotar comigo. Se você é novo ou nova por aqui, já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum passo a passo. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Rose do canal Tricô Sem Costura. Agora eu mudei o nome do canal, agora é Tricotando com a Rose. Foi uma sugestão de uma inscrita. Se você gostou dessa sugestão, faz um comentário aí. Se você tem alguma sugestão, o que vocês estão tricotando. Gosto muito de saber que vocês estão tricotando. Então, bora lá para os nossos materiais para fazer nossas polainas de tricô sem costura. Nesse tutorial, você vai aprender a tricotar polainas de tricô sem costura. Os materiais necessários para fazer a polaina vai ser, dependendo do tamanho, você vai precisar de 2 novelos, né? Aqui vou usar o fio de primeira, fita métrica, marcadores de pontos, de carreiras, esse aqui é contador de carreiras, agulha de tapeçaria, agulha número 4,5 para fazer o punho, que é a barra 1 por 1 ou 2 por 2, e o corpo da polaina você vai usar a agulha número 5. Esses são os materiais necessários para fazer nossa polaina de tricô sem costura. Essa é a nossa polaina de tricô que nós vamos fazer nesse tutorial. A gente vai começar aqui a partir do punho, né, que é a barra 1 por 1. Aqui eu fiz a barra 1 por 1, você pode fazer também a barra 2 por 2, dependendo da quantidade de tamanho de ponto que você tem na sua agulha. O ponto fantasia, ele é bem simples de fazer. Ele é composto de 4 carreiras por 4 pontos. Você vai iniciar a carreira 1 com ponto tricô, a carreira 2, 3, 4 e 5 vai ser 3 meias e um tricô. Aí depois você volta para a primeira carreira, que é somente em ponto tricô. Essa você vai repetindo as sequências dependendo do tamanho que você quer. Aqui nessa daqui eu fiz 9 repetições e fiz aqui o último ponto tricô para ficar igualzinho aqui no início e voltei a fazer a barra 1 por 1 com a agulha número 4,5. Aqui eu comecei com a agulha 4,5 e o ponto fantasia, que é o nosso corpo da nossa polaina, usei a agulha número 5. Se você não sabe utilizar agulha de tricô circular, vocês podem estar fazendo essa polaina também nas agulhas retas, carreira de ida e volta. No final desse vídeo eu vou estar explicando direitinho como você faz essa polaina nas agulhas retas. Bora lá pro nosso vídeo? Aqui, ó, já deixei um tanto de fio para fazer nossa montagem de pontos, que é o cast one. Aqui é onde vai ficar os pontos que vou montar. E aqui é o fio que veio do novelo. Você vai pegar a agulha 4,5. Se você não quiser estar começando com a agulha 4,5 e começar já com a agulha número 5, não tem problema nenhum. Você já pode começar com a agulha número 5. Mas eu vou usar a agulha 4,5 para ficar mais justinho aqui na parte da nossa barra. Você faz uma argolinha, né? Ou aqui, você pode fazer de 2 formas. Ou fazendo um nó mágico, né? Um nó mágico, simplesmente, eu faço assim, uma argolinha. Nessa argolinha, eu pego esse fio que não vai ser a montagem e passo por dentro da nossa argolinha. Esse é o primeiro ponto, que é o nó mágico. E você introduz a sua agulha aqui dentro dessa laçadinha
você ajusta e começa a fazer a montagem dos pontos. Eu vou colocar 48 pontos para minha agulha. Já tenho o primeiro e vou montar o restante dos pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Eu vou continuando a colocar meus pontos para minha agulha e já volto para dar o início na nossa polaina. 45, 46, 47 e 48. Aqui eu já tenho 48 pontos necessários para dar início à nossa polaina. Que nosso ponto fantasia ele é composto de 4 pontos por 4 carreiras. Então, ele é múltiplo de 4 pontos. Aqui, vou começar com 48. Mas você pode acrescentar mais 4, dependendo do tamanho da polaina que você quer fazer. Para você fazer sua polaina de tricô sem costura, você precisa medir a sua panturrilha ou o seu tornozelo. Aí você vai fazer a sua amostra de pontos e ver a quantidade necessária para dar início à sua polaina. Aqui, essa polaina é para mim. Então, 48 pontos foi a medida ideal para minha circunferência. Ela ficou bem justinha, não ficou folgada. Se você quiser uma polaina aqui no corpo, mais folgadinha, você põe mais 4 pontos. Aí fica 52 pontos aqui no corpo da sua polaina. Você começa com 48 e aumenta mais 4 pontos aqui para fazer o corpo da sua polaina. Agora vamos fechar o nosso círculo. Só que eu vou pôr um pontinho extra para esse pontinho extra eu já vou arrematar aqui no início da minha carreira. Então vou pôr o pontinho a mais aqui, um pontinho extra. Agora vamos dividir. Eu puxo, ó, todos os meus pontos aqui no cabo e vou dividir no meio. Se eu tenho 48 pontos, eu tenho que ter 24 pontos em cada lado da sua agulha. Vamos separar, então, a metade dos nossos pontos aqui. (24). Então, simplesmente, ó, faço assim, ó. Eu tenho 24 pontos aqui e 24 pontos aqui. E puxo para nossa agulha. Cuidado com os seus pontos não ficar torcidos. A montagem de pontos tem que ficar para dentro. Senão sua polaina vai ficar torta. Ó, tô colocando todos os pontos nas minhas 2 agulhas. Ó, tá vendo que a montagem dos pontos ele tem que ficar para dentro. Se ele ficar assim, ó, vai ficar torto a sua polaina. E esse pontinho extra que você colocou, você simplesmente vai pegar esse pontinho extra, jogar para outra agulha, você vai puxar essa agulha aqui, e esse primeiro pontinho que foi da montagem, você vai passar por cima disso daqui que você fez o ponto extra. Você já arrematou aquele ponto extra, então voltou a ter 48 pontos. Você coloca de novo os pontos na sua agulha. Você ajusta aqui. Agora vamos começar
a trabalhar em círculo. Cuidado para você não pegar o fio que foi da montagem de pontos. Tem que pegar o fio que vem do novelo. Agora você vai precisar do marcador de pontos, de carreiras, né? Que pode ser de cadeadinho. Ou você pode usar esse daqui, ó. É o marcador de carreiras, que vai dar início à sua polaina. Aqui, ó, ele é manual, esse é o contador de carreiras manual, e também serve como marcador de pontos também, ó. Você coloca aqui, porque você sabe que aqui é o início de cada carreira. Aí você vai puxar, ó, essa agulha que você colocou o marcador, você vai puxar e você vai começar a trabalhar no laço mágico. Primeiro ponto, você faz 1,6 e você ajusta o primeiro ponto para ficar com buraco. O segundo, em tricô. O terceiro em meia. Então, você vai trabalhando assim, um meia e um tricô até o final da sua carreira. Não é difícil, você tá fazendo a polaina na agulha circular, mas se você não tem habilidade, você pode estar fazendo essa polaina nas agulhas retas, com carreiras de ida e volta. Lembrando que, para você fazer essa polaina nas agulhas retas, você coloca geralmente 2 pontos extras. Em vez de ser 48, você coloca 50 pontos para ficar o ponto de borda. E você vai tricotando assim, ó, um meia e um tricô até chegar aqui no último ponto. Não é difícil, basta você só praticar. Coloca pouquinhos pontos e vai trabalhando. Ó, aqui eu tô usando um laço mágico, tá vendo? Ele é uma agulha de 80 centímetros. Para fazer o laço mágico tem que ser agulha de 80 a 100 centímetros. Para você estar fazendo a polaina. Com o cabo de 60, fica mais difícil se eu fazer o laço mágico. Então, melhor de 80 a 100 centímetros de cabo. Essa daqui, ela não é intercambiável, ela é de cabo fixo. Aqui, esqueci de colocar aqui a primeira carreira. Então, vamos colocar aqui a primeira carreira. Vamos tricotar a barra 1 por 12 carreiras. Que vai dar em torno de 5 centímetros. O tamanho da barra é do gosto, né? Você pode fazer maior ou menor. Mas nessa aqui eu vou fazer 12 carreiras. Estamos fazendo ao punho da nossa polaina. Ó, cheguei aqui no último ponto, ó. Eu faço o tricô. Agora eu só pego, ó, giro a minha agulha. O que estava aqui na frente vai ficar lá para trás. O que estava a agulha de trás vai ficar aqui na frente. Eu empurro os meus pontos para minha agulha, que estava no cabo. E agora eu vou continuar dando a sequência na minha barra. Ó, puxei para fazer o laço mágico. Introduzo minha agulha no ponto e faço o primeiro ponto terminar aqui atrás, termina com tricô. Então, eu vou iniciar com meia. Ajusto e vou dando sequência. Um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Até chegar no último ponto. Não é difícil, ó. É como se você estivesse tricotando nas agulhas retas. A única diferença é que você vai trabalhar em espiral. E no final do seu trabalho, você não vai precisar costurar nas laterais. Essa é a praticidade de você fazer nas agulhas circulares, sem costura. Agora, esse friozinho, a polaina agora é bom que esquenta nossas pernas, né? Tá bem quentinha. Ó, aqui é a barra 1 por 1. Eu tô usando o fio de primeira
mas você pode estar usando um fio molê também, que já tem a mesma grossura, né, do fio. Ele é um Worsted, né? É um fio mais grossinho, os dois. Então, você pode estar utilizando o fio molê também. Nós estou chegando aqui, falta 4 pontos. Um meia, um tricô, um meia e o último ponto, tricô. Cuidado pra você não fazer laçado na sua polaina, senão vai ficar errado também. Aí, ó, ela tava aqui na minha frente, agora vai ficar lá pra trás. Só gira a minha agulha. E, ó, os pontos que estavam aqui na minha agulha, eu vou deixar no cabo, ó. Puxo a minha agulha de trás e empurro meus pontos pra agulha da frente. Vou pra segunda carreira. Aqui ajustei. Vou colocar aqui, ó, segunda carreira e coloco de novo aqui para saber. Geralmente, quando eu uso esses marcadores de carreira, eu coloco esses cadeadinhos aqui e coloco aqui, ó. Pego um ponto meio e coloco aqui para saber que toda vez que eu cheguei aqui é o início de carreira. Então, agora eu vou para a segunda carreira da minha barra 1 por 1. E você vai iniciar sempre com um meia ou um tricô, se você tiver começado com um tricô. Você vai começar com um ponto meia, ajusta sempre o primeiro ponto, um tricô. Se você começa com um ponto tricô, o próximo vai ser meia. Eu sempre começo com um ponto meia. Eu vou tricotando assim, em barra 1 por 12 carreiras, até ter 5 centímetros da minha barra. Não é difícil, né? Você está utilizando as agulhas circulares, mas tem muitas tricoteiras que não conseguem, não tem muita habilidade. Mas tudo isso é questão de praticar, não desistir, praticar, até uma hora eu conseguir. Eu também não sabia usar agulhas circulares, mas aí comecei a praticar e agora tudo que eu faço é nas agulhas circulares. Eu não sei costurar peças de tricô, fica tudo torta. Então as agulhas circulares para mim foi um achado. E assim, ó, eu vou tricotando até chegar aqui no último ponto, que vai ser o ponto tricô. No finalzinho desse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como fazer Eu só não vou costurar, porque eu já, como eu falei, eu não sei costurar peças de tricô. Mas vou ensinar como faz a polaina nas agulhas retas, utilizando as agulhas circulares. Ó, aqui, ó, finalizei os 24 pontos aqui. Agora vou para outra agulha que era de trás e ficou na frente, começando com meia. E assim vou dando a sequência da minha barra na outra agulha. A troca da agulha vai ser quando você faz a última carreira da barra. Eu vou estar mostrando para vocês como você faz também a troca da agulha. É simples, não é difícil de fazer a troca das agulhas. Se você tiver tempo, em um dia você faz mais de um par de polainas. E como eu trabalho, eu não tenho muito tempo, então eu tricoto geralmente nas horas vagas que eu tenho. No final de semana, né? No tempinho vago que eu tenho, eu faço algumas carreirinhas. E assim, ó, estou finalizando já a barra 1 por 1 na segunda agulha.
Aqui, ó, penúltimo ponto é um meio. E último ponto, tricô. Finalizei a segunda carreira, ó. Aqui é a primeira agulha, né? Da frente. Eu só viro para ela ficar lá para trás. E os pontos que tá aqui na minha agulha, eu empurro pro cabo. E os pontos que tá no cabo, eu empurro para minha agulha. Para começar a fazer a terceira carreira. E assim você vai fazendo a barra um por um nas agulhas circulares. Vou fazer mais essa carreirinha aqui. Ó, comecei com meia, sempre ajusto o primeiro ponto, para não ficar com buraco. Aí, ó, segundo tricô, meia, tricô e meio. E assim você vai dando a sequência da sua barra. Se você estiver fazendo a barra 2x2, você vai começar 2 meia ou 2 tricôs. Eu sempre faço a barra 1 por 1. Mas é também de gosto também de cada tricoteira, né? Tem tricoteira que gosta de barra 1 por 1 ou 2 por 2. Aí vai depender do gosto de quem você vai fazer. A barra 2 por 2 vai ficar mais larguinha. Fica mais fácil, né, de você calçar, não ficar tão justinha como a barra 1 por 1. Eu gosto mais justinha. E assim, ó, você vai seguindo a sua barra 1 por 1. Tá vendo? Onde é tricô, eu faço tricô. Onde é ponto meia, eu faço ponto meia. E finalizo com ponto tricô. Aí eu só pego essa agulha que tá aqui na minha frente e jogo lá para trás. O que tava lá atrás ficou aqui na frente. E os pontos que tá aqui no meu cabo, eu tenho que colocar na minha agulha. Mas para eu colocar os pontos na minha agulha, eu tenho que empurrar os pontos daqui de trás pro meu cabo. E assim vou dando a sequência da terceira carreira da barra 1 por 1. E essa barra vai crescendo. Eu fiquei afastada, né, do canal aí, mas algumas inscritas pediram para fazer esse ponto da polaina. Eu não sabia como fazer, agora estou fazendo esse tutorial. Espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, é só comentar aí, que eu irei responder. E agora é bom que é para esquentar nossos pés. O inverno está chegando, né? Aqui onde eu moro, no litoral norte, está frio. Está bem frio, esse ventinho gelado. E é bom que vai esquentar nossas perninhas agora no inverno, né? A polaina você pode fazer para vender, para dar de presente. É uma boa saída agora no inverno. Ó, estou quase finalizando, conversando com vocês. Eu estou quase finalizando a terceira carreira. Ó, aqui é o penúltimo, que é um ponto meia. E o último ponto, no tricô. Finalizei a terceira carreira. Aí, ó, só viro para trás, o que tá na trás passa a ficar na frente. Aí a nossa barrinha tá ficando assim, ó. Ficando bonitinha a nossa barrinha. Eu vou tricotar aqui as 12 carreiras e volto para começar a fazer o ponto fantasia. Eu vou empurrar meus pontos para minha agulha e a agulha de lá de trás eu vou deixar quietinha. Não vou mexer na agulha de trás. Eu simplesmente pego a agulha número 4 e começo a tricotar a nossa polaina. Vamos começar com a primeira carreira. Eu só introduzo a minha agulha aqui, ó, no ponto.
e faço, ó, introduzo aqui minha agulha número 5 no primeiro ponto, faço ponto tricô. Vamos fazer ponto tricô em todos os pontos. Essa é a nossa primeira carreira do nosso ponto fantasia. E vou tricotando, ó, todos os pontos em ponto tricô. Aqui nessa polaina eu coloquei 48 pontos, porque o nosso ponto ele é múltiplo de 4. Então você vai tricotando todos os pontos em... Gente, ó, eu tive um comentário que o meu método de tricotar, ele esconde o ponto que eu tô fazendo. Mas aqui na frente é tudo ponto tricô. É que eu coloco meu dedo aqui para não perder o ponto. Aí acaba tampando o que eu tô fazendo. Mas aqui é tudo ponto tricô. Você vai tricotar todos os pontos em ponto tricô. Eu consegui tricotar no método continental. Eu uso no método inglês. Então, deve ser por causa disso, acaba focando um pouco o foco, ou tampando o ponto que eu tô tricotando. Mas eu não consegui ainda tricotar no método continental. Até tentei, mas ainda não consegui. Ó, tá vendo que a primeira aqui, ó, eu já fiz todos os pontos em tricô. Agora só viro a minha agulha, puxo na minha agulha número 5 para fazer o laço mágico. E a agulha número 4,5 eu coloco os pontos que tá aqui no meu cabo na minha agulha. Assim, automaticamente já estou fazendo a troca das agulhas. E vou tricotar aqui do outro lado os pontos tricô. Ó. Deixa eu passar o fio para outra mão. Fiz o primeiro ponto. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui é o primeiro ponto da minha agulha. Então, eu vou começar a fazer o ponto tricô. O ponto tricô, o fio tem que estar na frente da minha agulha. Então, eu introduzo a minha agulha no primeiro ponto, laço e tiro. Ó, introduzo, laço e tiro. E assim vou fazendo ponto tricô em todos os pontos. Contando que essa já é a minha primeira carreira, meu ponto fantasia. Nessa minha polaina eu fiz 9 repetições. Depois eu voltei a fazer a barra 1 por 1 com a nossa agulha 4,5. E vou dando continuidade, ó, no meu ponto tricô. Aqui eu dei um zoom para vocês verem, ó, para ver o ponto que eu estou fazendo. Eu estou tricotando os pontos em tricô. Todos os pontos em tricô. Essa é a primeira carreira do nosso ponto fantasia. Já, ó, aqui é meu penúltimo ponto. E aqui meu último ponto. Já terminei com a minha agulha 4,5. Agora só vou usar a minha agulha número 5.
Aí só viro meu trabalho, ó, e vou dar sequência no meu ponto de fantasia. Meu ponto de fantasia, eu comecei com a primeira carreira toda em tricô. Agora vou começar com 3 pontos meias. Introduzir, ó, primeiro ponto, meia. Segundo ponto, em meia. Terceiro ponto, em meia. Aí jogo o fio pra frente, para fazer o ponto tricô. Então, são 3 pontos meias e um tricô. Múltiplo de 4, ó, são 4 pontos. Agora, eu vou voltar a fazer 3 meias. 3 pontos meias. Essa é a segunda carreira. Fio para frente. Um ponto em tricô. Fio para trás. 3 pontos meia. E um ponto em tricô. Vou fazendo a repetição até chegar no final, até chegar no último ponto aqui. 3 meias, esse é o segundo, o terceiro, fio para frente, um ponto em tricô. 3 meias, fio para frente, um tricô. 3 meias. E o último ponto em tricô. Vou continuar a minha repetição do outro lado. Aqui foi de um ponto em tricô. Então, primeiros pontos vai ser 3 meias. Começo com 3 meias. E um ponto em tricô. 3 meias. E um ponto em tricô. Me desculpe se minha mão atrapalha os pontos, viu? Eu não consegui tricotar de outra forma. Aqui é um tricô. Aí, no caso, eu vou falando qual é o ponto que eu estou fazendo, se ficar melhor para vocês. 3 meias. E um ponto em tricô. 3 pontos meias. E um ponto em tricô. E aqui, ó, vou ter 4 pontos, que são 3 meias. E hoje um ponto em tricô. Finalizei a segunda carreira. Vou para a terceira carreira, que vai ser 3 meias e um tricô. Sempre repetindo da segunda até a quinta carreira, 3 meias e um tricô. Ó, 3 meias, fio para frente, um ponto em tricô. 3 meias, fio para frente, um tricô. No onde é tricô vai ficar sempre tricô. 3 meias, fio para frente, um tricô. 3 pontos meias, fio para frente, mais um ponto aqui, ó. Tava já errando aqui. Agora um tricô. 3 pontos meias e um ponto em tricô.
Essa é a nossa terceira carreira. 3 pontos meias. E o último ponto em tricô. Vou dar sequência da minha repetição aqui na outra agulha. Começo com 3 pontos meias. E um ponto em tricô. E assim vou repetindo essa sequência de 3 meias e um tricô até chegar no último ponto, que vai ser um tricô. Aí você finaliza a terceira carreira. Fio para frente, um tricô. Fio para trás, 3 meias. Fio para frente, um tricô. Fio para trás, 3 meias. Fio para frente, um tricô. Fio para trás, 3 meias. Fio para frente, último ponto em tricô. Você finalizou a terceira carreira. Agora você vai para a quarta carreira. Repetindo os 3 meias e um tricô. Você vai iniciar com 3 meias e um ponto em tricô. Fio para trás, 3 meias e um tricô. Sempre repetindo 3 meias, um tricô, até acabar os pontos da sua carreira, das suas agulhas. Você sempre vai repetir o que está dentro do asterísticos. Aqui são 3 pontos meias. E um ponto em tricô. 3 pontos meias. E um ponto em tricô. 3 pontos meias. E um ponto em tricô. Aqui, ó, vou dar continuidade na minha repetição aqui nesses pontos de trás. Sempre começando com 3 meias. Começando com 3 pontos meias. E um ponto em tricô. Gente, é automático, que não vai meu polegar aqui no ponto, viu? Me desculpem. Ó, é um tricô. 3 meias. E 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 o último ponto em tricô. Você finalizou a quarta carreira. Vamos para a quinta e última carreira da nossa repetição. Sempre começando com 3 pontos meias.
e um ponto em tricô, 3 pontos meios e um ponto em... Falta mais um meio aqui. 3 meias, agora sim. Um tricô. 3 meias e um ponto em tricô. Eu tô falando, tô sendo repetitiva, é porque tem muitas iniciantes, né, que não tá começando agora, então fica mais fácil elas entenderem como fazer o ponto. Ó, são 3 meias e um tricô. 3 meias e um ponto, que é o último aqui, um tricô. Viro meu trabalho e vou voltar a fazer 3 meias e um tricô. Iniciei com 3 meias, fio para frente, um tricô, 3 meias e um tricô, 3 meias e um ponto em tricô. Essa é a nossa última carreira da nossa repetição. Um tricô, 3 pontos meio e um ponto em tricô. Sobrou 4 pontos, 3 pontos meios e o último ponto em tricô. Você fechou a repetição aqui, que é a primeira repetição. Então, ó, o nosso ponto vai ficando assim, ó. São 3 pontos meios e um tricô. E você vai repetindo a primeira carreira toda em tricô, da terceira à quinta carreira, 3 meias e um tricô. Vou fazer mais essa repetição aqui para vocês verem. Vou voltar aqui, ó, na primeira carreira, que é o ponto tricô. Vou tricotar todos os pontos em ponto tricô. Eu já tentei usar a minha mão para fazer o tricô continental, mas eu não, no momento, não sei se vocês vão conseguir ver, eu sou mais lenta e fica mais apertado o meu ponto. Aqui é a primeira carreira em ponto tricô. Às vezes não sai um ponto. Eu não tenho muita dificuldade de fazer o tricô continental, porque minha mão dominante é mão direita. Então, aqui é toda carreira em ponto tricô. Vou tricotando todos os pontos em ponto tricô. Essa é a primeira carreira. Vou voltar a fazer com a minha mão direita, que para mim é minha mão dominante. Então aqui, ó, todos os pontos em tricô.
Viro meu trabalho e vou dando sequência aqui na primeira carreira, que é o ponto tricô. Mas cuidado se não fazer laçada aqui. Você vai fazendo todos os pontos em tricô. Você pode fazer essa polaina nas agulhas retas, né? Só que você tem que colocar 2 pontos de borda. Nessa polaina eu coloquei 48 pontos nas minhas agulhas. Se for fazer um tricô reto, você coloca 50 pontos para ter 2 pontos de borda para facilitar na sua costura. E você vai fazendo a primeira carreira em tricô até chegar no último ponto. Se você fizer essa polaina no tricô reto, você vai começar a tricotar a primeira carreira do lado do avesso. No tricô circular não tem avesso, só direito. Mas no tricô reto, você vai começar a primeira carreira, que aqui é a primeira carreira em tricô. No tricô reto, você vai começar com meia, para ficar tricô na frente. E agora eu vou dar sequência aqui. 3 meias, que é a segunda carreira. Ó, 3 pontos meios. Fio para frente. 3 um ponto em tricô, desculpa. Aí, fio para trás. 3 pontos meios. Fio para frente. Um ponto em tricô. Fio para trás. 3 meios. Esta é a segunda carreira. Fio para frente. Um ponto em tricô. E você vai repetir 3 meias e um tricô. 3 meias e um ponto em tricô. 3 meias, fio para frente, um ponto em tricô. Viro minha agulha, coloco meus pontos que estão no cabo na minha agulha, tá na minha agulha, coloco nos cabos. E vou dar sequência de 3 meias. Três pontos meias. Ajusto o primeiro ponto, fica com um buracão. E um ponto em tricô. 3 meias. E um ponto em tricô. E é essa a sequência do nosso ponto. 3 meias e um tricô. Você vai repetir até o tamanho desejado da sua polaina. Mamãe, é isso que eu fiz. Ó, 3 meias e um ponto em tricô. 3 pontos meias e um ponto em tricô. E você vai ter os últimos 4 pontos, que é 3 meias e o último ponto em tricô. Você finalizou a segunda carreira. Você vai fazer a terceira, a quarta e a quinta.
seguindo sempre os 3 pontos meio e um ponto em tricô. Essa é a nossa terceira carreira. 3 meias e um tricô. 3 meias e um tricô. 3 meias e um tricô. 3 meias. Geralmente meu polegar vai justamente no ponto quando eu vou fazer o tricô. Olha lá, tá vendo? Automaticamente ele vai acaba tampando. Mas geralmente é no ponto tricô que acaba tampando o ponto. Aí vocês conseguem ver o que é. Eu não consegui fazer de outra forma, meninas. Me desculpem. Perdoe por isso, por essa falha. De um ponto tricô. Tô tentando trabalhar de outras formas no tricô, mas ainda não tô conseguindo me adaptar. Começa com 3 meias. E um ponto em tricô. E vou continuando assim, até o final dos meus pontos aqui. Os 3 meias no tricô. Você sempre vai finalizar com ponto tricô. Depois de 3 pontos meios, você vai fazer um ponto em tricô. Ele é um ponto super fácil de fazer, não é difícil, só vai os pontos básicos, né? Do tricô, que é o meia e o tricô. E você vai dando sequência. Dependendo da quantidade de pontos que você tem, você sempre vai terminar com ponto tricô. Se você estiver fazendo as agulhas circulares. Se você estiver fazendo com as agulhas retas, você vai terminar com ponta de borda. Ó, finalizei aqui a terceira carreira, vou para a quarta carreira. Lembrando que sempre começamos com 3 pontos meios. Sempre começo a ponto com 3 meias, depois um tricô. E você vai repetindo 3 pontos meios e um tricô. Até chegar ali no último ponto, que vai ser um ponto tricô. Tô dando a sequência aqui nos 3 meios, no tricô. Até no final da minha carreira. Aqui é um ponto meia, penúltimo, né? É o último ponto, tricô. Só viro meu trabalho e vou dar sequência aqui no meu ponto fantasia. O fio que estou usando é o de primeira, é o fio de primeiro Dumbo, né? Que ele tem 168 metros, salvo engano. E tem acho que 80 gramas, se não me engano. Ó, um tricô. 3 meias.
e um tricô. Fio pra frente, um tricô. 3 meias. E um tricô. E para trás, para fazer meia. 3 pontos meias. Fio pra frente, para fazer tricô. Restou 4 pontos. Então, são 3 pontos meios. E o último ponto em tricô. Vou fazer a quinta carreira. Eu falei que era a quinta carreira, né? Aqui é a quarta carreira. A gente vai conversando, aí acaba se perdendo um pouquinho na carreira. Então, essa é a quarta carreira. Ó, começa com 3 pontos, meia, fio pra frente, um ponto tricô, 3 meias, um ponto em tricô, fio pra trás, 3 meias, fio pra frente, um tricô, fio pra trás, 3 meias, fio pra frente, um tricô, fio pra trás, 3 meias, fio pra frente, um tricô, fio pra trás, 3 meias, e o último ponto em tricô. Viro o meu trabalho e vou dar sequência de 3 meias e um tricô. Sempre o primeiro ponto eu dou aquela leve ajustada, para ficar com buraco, né? E vou dar sequência de 3 meias e um ponto em tricô. Essa é a nossa quarta carreira. Vamos para a última carreira dos 3 pontos meias e um tricô. Então, falta mais uma carreira para finalizar a nossa repetição. Ó, 3 meias, e pra frente, um ponto em tricô, 3 pontos meias, fio pra frente, um ponto em tricô, 3 meias, fio pra frente, um tricô, fio pra trás, 4 últimos pontos, 3 meias, fio pra frente, último ponto em tricô. Viro meu trabalho e vou para a última carreira da nossa repetição, que começa com 3 meias e um ponto em tricô, 3 pontos meias e um ponto em tricô, fio para trás, 3 meias, fio para frente, um tricô, fio para trás, 3 meias, fio para frente, um tricô, 3 meias
é um tricô. Restou 4 pontos, 3 meias. E o último ponto em tricô. Fechei a sequência de repetição do nosso ponto fantasia. E nosso ponto fantasia tá ficando assim, ó, tá vendo? Onde é tricô, fica tricô. Onde é meia, fica meia. E aqui a primeira carreirinha toda em tricô para dar esse efeito aqui de separação, né, de uma repetição para outra. Por dentro desse ponto do avesso, você pode usar de duas formas, se quiser. Ele fica assim, ó, dessa forma. Tá vendo? Aqui onde é o ponto tricô do avesso, aqui fica ponto meia, ó. Tá legal também, tá bonito também. Essa polaina das duas formas de se usar. Então, vou fazendo aqui as nossas repetições, né? Aqui aqui eu fiz 9 repetições, eu já tenho 2 repetições aqui, então vou dar continuidade até chegar aqui na última repetição, que eu vou finalizar com ponto do tricô e depois fazer a troca das nossas agulhas de número 5 para 4,5. Eu vejo vocês agora aqui no nosso punho. Aqui, ó, já cheguei na última repetição. Agora vou fazer uma carreira toda em tricô. Já fiz aqui a nona repetição. Vou fazer agora a última carreira em ponto tricô, porque comecei aqui embaixo com ponto tricô. Se vocês quiserem fazer mais repetições ou menos repetições, se fizer mais repetições, vai ficar maior sua polaina. Se fizer menos repetições, vai ficar menor a sua polaina. Aí vai do gosto de cada uma, tricoteiro. Aqui fiz com 9 repetições, que ficou tamanho bom para minha perna. Então, essa aqui é uma polaina de tricô sem costura. Ela é feita totalmente nas agulhas circulares. Depois de pronta, se vocês quiserem estar usando, vocês podem já usar. Ela não vai ter costura nenhuma nas laterais. Eu estou usando a agulha número 5. Na barra 1 por 1, eu vou voltar a usar a agulha número 4,5. Essa polaina foi a pedidos, né? Eu tenho uma outra polaina feito com a lã 100% merino. E essa daqui eu tô usando a lã de primeira, que tem nossos armarinhos. Essa lã é mais acessível, né? Vocês podem estar comprando nas lojas online ou mesmo nos armarinhos locais. Aqui, ó, vou para a segunda parte, né? Que aqui é atrás da minha meia, nas costas, né? Vou para a última. Aqui é a parte das costas, fazendo ponto tricô também. Tô fazendo toda a carreira em ponto tricô. Essa polaina é muito fácil de fazer, não tem muitos pontos elaborados, somente ponto meia e ponto tricô, que são os pontos base do tricô. Aqui eu coloquei 48 pontos na minha agulha e fui tricotando por 12 carreiras, a barra 1 por 1. Depois comecei a fazer o ponto fantasia e vou finalizar a barra 1 por 1, fazendo 12 carreiras. Estou chegando no final da minha carreira do ponto tricô. Fiz o último ponto tricô. Agora eu vou passar a fazer a barra 1 por 1, só que eu já vou mudar de agulha. Eu vou voltar a usar a minha agulha 4,5. Essa aqui é uma agulha da AD, o cabo dela é fixo, de 80 centímetros.
Eu vou deixar de lado essa agulha de trás, eu só vou usar a agulha aqui da frente. Vou iniciar introduzindo minha agulha no ponto, a agulha 4,5 aqui no ponto, e vou fazer o primeiro ponto em meia. Segundo ponto, tricô em meia. E assim vou fazendo a minha barra um por um. E já vou trocando de agulha. Ó, vou fazendo a barra um por 12 carreiras. Se você não estiver usando as agulhas intercambiáveis, é só tirar essa agulha aqui, a número 5, e colocar na agulha número 4,5. Se você já iniciou com a agulha número 5, você vai finalizar a sua polaina com a agulha número 5. Aqui, então, vou fazendo a minha barra um por um. Ou canelado, ou gaita, dependendo da cidade, tem um nome diferente para fazer a barra um por um, ou 2 por 2. Se você estiver fazendo a barra 2 por 2, ele tem que ser múltiplo de 4 pontos, porque vai ser 2 meias e 2 tricôs. Aqui eu tô fazendo um por um. E assim, ó, já estou quase finalizando aqui a parte da frente. E vou finalizar aqui com um tricô. Ó, penúltimo ponto meia, último ponto em tricô. Eu solto a minha agulha, viro a minha polaina, puxo a minha agulha de trás para colocar os pontos no cabo. E a agulha número 5, deixo os pontos na minha agulha. Vou trabalhando em círculo mágico. Só cuidado para você não fazer uma laçada. Porque se você fizer uma laçada, ele vai aumentar os pontos e você não vai ficar legal sua polaina. O primeiro ponto sempre começa com um ponto meia. E dou aquela ajustada. Fio para frente, um tricô. Fio para trás, um meia. Ó, o fio tem que estar lá atrás. Lá atrás, agora um meio. Joga o fio para frente para fazer tricô. E assim você vai dando a continuidade da sua barra um por um. Se você estiver fazendo a polaina reta, você vai colocar 50 pontos, porque 2 pontos vai ser ponto de borda, para facilitar na sua costura. Eu não faço nada com costura, porque minhas costuras saem todas tortas. Eu vou dando a continuidade aqui da minha gaita, do meu barra um por um. Cada agulha tem 24 pontos, somando 48. E assim, ó, já estou trocando de agulha. Não é fácil, não é difícil, aliás, de você fazer a troca das agulhas. É só você pegar uma agulha nova e começar a tricotar com a agulha nova. E assim você vai fazendo, ó, e você vai finalizando a primeira carreira da barra um por um. O penúltimo ponto, uma meia, e o último ponto em tricô. Já deixei de lado a minha agulha número 5. Só vou trabalhar agora com a 4,5. Viro minha polaina e vou para a segunda carreira da minha barra um por um. A agulha de trás eu puxo e vou trabalhar com a agulha da frente. Sempre começando com ponto meia a nossa barra. O primeiro ponto sempre dá aquela ajustadinha. Segundo ponto em tricô, meia, um tricô. E você vai fazendo meio um tricô até chegar no seu ponto da sua agulha da frente, que é o ponto tricô.
adesivo. E assim você vai fazendo a sua polaina. A polaina agora, nesses dias de frio, vai esquentar as perninhas da gente, né? Anda fazendo muito frio. Você pode fazer para dar de presente ou para vender mesmo, para ganhar um dinheirinho extra. Essa já é a segunda carreira. Você vai fazer mais de 10 carreiras, ou o tamanho que você achar, o tamanho desejado. Pode fazer maior ou menor a sua barra. Vai do gosto. Essa voz que você está ouvindo de fundo é do meu filho, João Paulinho. Nada não, filho. Ó, penúltimo ponto, meia. Último ponto, tricô. Se você iniciou com ponto tricô, o último ponto aqui vai ser meia. Mas eu sempre inicio com ponto meia. Você vira sua polaina, puxa sua agulha de trás para deixar os seus pontos aqui no cabo. E os pontos que estão no cabo você põe na sua agulha. Você vai trabalhar agora com essa agulha. Sempre iniciando com ponto meia. Dou aquela ajustada e vou continuar com a minha gaita. A minha barra 1 por 1. Um meia, um tricô. Fui para trás para fazer meia. Fui para frente para fazer tricô. Aqui eu usei, só me engano, foi 2 novelos de 80 gramas. Esse aqui é o dublê, desculpa, é o de primeira doble, parece. Eu vou ver direito ali no rótulo e já falo para vocês. E aqui tô conversando com vocês e estou dando continuidade na minha barra 1 por 1. Como eu já falei, foi a pedidos, né, de uma inscrita. Eu demorei um pouco para fazer essa polaina, porque eu trabalho, né, de segunda a sexta-feira, eu trabalho 8 horas por dia, então só consigo fazer os vídeos no final de semana. Aí no final de semana tem 2 crianças em casa, que são os meus filhos. Ó, já terminei a segunda carreira, vou para a terceira carreira. Só cuidado para não deixar o seu fio para baixo. Se você deixar seu fio aqui, ó, e você pegar o primeiro ponto e meio, o que vai acontecer? Você vai fazer essa laçada aqui, ó, faz uma laçada. Não é isso que a gente quer. Então, o seu fio tem que estar sempre para fora, aqui, ó, para dentro. Seu fio tem que estar sempre aqui, ó, atrás da sua agulha, do seu cabo, né? Primeiro ponto, meia, dou aqui ajustada e vou dando continuidade um tricô e um meia. Essa já é a terceira carreira da nossa barra 1 por 1. Vocês podem estar usando também o fio molê também. Aqui eu estou usando o de primeira, mas você pode estar usando o fio molê, que são basicamente o mesmo texto. Só que o de primeira, o de primeira tem 80 gramas e o molê tem 100 gramas. Aí se você for usar molê, um novelinho, você consegue fazer um par de polainas. E aqui, ó, você vai fazendo a sua barra. Você pode fazer também com outros pontos fantasias também. Ou só ponto meia, vai do gosto, da preferência. E se você for quiser fazer só para treinar,
Você pode fazer a barra 1 por 1 ou 2 por 2 e fazer o corpo aqui da sua polaina toda em meia. Ela vai ficar bem básica. Já peguei os pontos aqui, ó, de trás. Esse é o primeiro ponto, meia. Segundo em tricô. As agulhas com as circulares, as melhores tem que ser o cabo aqui tem que ser bem flexível, para você conseguir fazer o laço mágico. Se você tiver aquelas agulhas da Círculo, o cabo é de aço, você não vai, para fazer o laço mágico fica mais difícil. Tem uma acho que se não me engano é Pony, a marca. Ele é um nylon, mas um nylon bem ruim, mas você consegue fazer o laço mágico. Essas da Knit Pro, da Tulip, são mais caras, né? Mas são as melhores agulhas circulares. Eu não tô ganhando nada por estar falando isso, mas para quem está começando agora, é bom ter uma agulha circular com o cabo bem flexível. E aqui já estou quase finalizando a terceira carreira. Falta só 2 pontos, ó, um meia, último ponto, tricô. Viro e vou fazer a quarta carreira. Depois a gente vai rematar esses pontos conforme se apresenta. Tem que ser um remate flexível para não ficar apertado. Porque se ele ficar apertado, você não vai conseguir calçar a sua polaina. Essa já é a quarta carreira da nossa barra 1 por 1. Eu vou fazendo aqui a quarta carreira. Depois vou voltar para mostrar para vocês o nosso arremate, como vai ser feito conforme o ponto se apresenta. Ele tem que ser flexível, não pode ser apertado. Se ficar apertado, você não vai conseguir calçar sua meia. Você vai ficar frustrada por você não conseguir calçar. Então, tem que ser um arremate não muito frouxo, nem muito apertado. Tem que ser flexível. Vai ficar bem bonita a sua polaina. Estou quase finalizando aqui a primeira agulha. Aqui o penúltimo ponto meia. Último ponto em tricô. Vou virar a polaina. E já vou fazer aqui também a barra 1 por 1. Primeiro ponto, sempre você dá aquela ajustada para não ficar com buraco. Depois você vai seguindo a barra 1 por 1, um meia, um tricô. Esse fio de primeiro tem uma gama de cores, né? Várias cores. Você pode escolher tem uma cartela grande de cores, né? Então, você pode escolher a cor que você for fazer sua meia, desculpa, a sua polaina e for vender ou para você mesmo, ou dar de presente. Tem várias cores nessa cartela. Eu tô usando o cinza, né? Eu já tinha comprado esse fio. E como já tinha, eu tô usando esse fio de primeiro com essa cor cinza. Aqui, ó, o antepenúltimo, o tricô, penúltimo ponto meia, último ponto em tricô. Então, finalizei a quarta carreira. Agora só vou voltar aqui quando for fazer o arremate.
essa mesma polaina